Bom dia, Leda. Preste atenção no que eu vou dizer. Esse decreto-lei 01, a primeira minuta foi elaborada em 2020. Naquela época, nossa ala militar já estava preocupada com a governabilidade do governo Bolsonaro. Eu sou advogado há 37 anos, dos quais 26 fiscalizando juiz e promotor. Ponto. Eu tenho um livro, uma tese, que tem a seguinte denominação: Sentença ilícita e sentença ilegal, dos limites e das responsabilidades do juiz no exercício da função jurisdicional. É a única obra jurídica sobre esse tema no Brasil. Traduzindo em miúdo, eu ensino o que o juiz pode e o que o juiz não pode fazer no exercício da função judicante. Ponto. A ditadura da toga não é de hoje, ela vem se agravando em todas as instâncias, desde juiz de direito, desembargador até ministro dos tribunais superiores. Qual a solução para isso? Criar um tribunal. Porque nenhum militar julga juiz. A senhora observa que, depois da Segunda Guerra Mundial, os chefes de estados dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, fizeram o quê? Eles pegaram os militares e foram julgar os ministros da Suprema Corte Alemã? Resposta: não. Eles criaram uma corte marcial através do Tribunal de Nuremberg para julgar ministro da Suprema Corte, ou seja, juiz vai julgar outros juízes. Então, a solução do Brasil e para todos os problemas do Bolsonaro é ele assinar o TCOI, o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional, através de decreto-lei. Por que decreto-lei? Porque é um ato institucional. Não precisa de aprovação do Congresso Nacional, mesmo porque o TCOI é semelhante a uma corte marcial e vai julgar senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos, ministro do STF, ministro do TSE, ministro do Superior Tribunal do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, promotores públicos, procuradores gerais da República. É uma faxina geral, só vai julgar autoridades, tá certo? Por isso que no regime presidencialista, o presidente da República tem duas funções: chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado, num estado de anormalidade dos poderes da República, onde eles não cumprem com as suas funções constitucionais, o presidente pode criar um tribunal para afastar essas autoridades, porque esse tribunal também será constituído por juízes. É um tribunal provisório. Por isso que se assemelha a uma corte marcial. Tá certo? Então ele é totalmente legal. Na página www.moraliza.com está tudo isso detalhado minuciosamente. É que o povo brasileiro tem preguiça de ler. O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o UOL e outras mídias, até a própria OAB do Conselho Federal, disseram que um decreto-lei era inconstitucional. Eles nem sequer leram a fundamentação jurídica que nós fizemos, porque isso está muito bem detalhado de que o decreto-lei de 1969 pertencia ao processo legislativo, que não tem nada, absolutamente nada a ver com o ato do chefe de Estado, que tem a soberania popular e a mais alta corte no país. Apenas nós denominamos esse ato institucional de decreto-lei. Por quê? Porque o termo promulgar, inserido no inciso 4 do artigo 84, tem a definição tem o sinônimo de decretar. Um dos sinônimos do verbo promulgar é publicar
e logo em seguida decretar. Por quê? Porque na primeira parte do inciso 4 do artigo 84 está escrito o seguinte: compete privativamente ao presidente da República sancionar. O que é sancionar? É aprovar, tornar válida uma lei. Aí vem o segundo termo, que é o verbo promulgar. O verbo promulgar, o primeiro sinônimo é publicar. Acontece que, logo em seguida, vem a expressão fazer publicar as leis. Então eu não posso interpretar o verbo promulgar como de publicar, porque senão o texto ficaria sancionar, publicar e fazer publicar as leis. Isso é uma redundância. O Constituinte não fez isso. O verbo promulgar tem um sinônimo de decretar em estado de anormalidade, ou seja, é uma prerrogativa que o chefe de Estado tem. O chefe de Estado está acima do presidente do STF, está acima do presidente do Congresso Nacional, do Procurador-Geral da República, porque ele é a autoridade máxima da nação, ele tem a soberania popular, no artigo 14, caput da Constituição Federal. Não é difícil entender isso. É evidente que vários constitucionalistas erraram ao interpretar, fazer a exegese do artigo 84. E isso eu explico tecnicamente na página moraliza.com no seguinte título: Dever de agir do chefe de Estado no regime presidencialista. Eu faço uma etimologia da palavra, a origem da palavra, analiticamente. Por isso que vários juristas de peso estão nos apoiando. E a ala militar também. Então isso não é fake news. As pessoas precisam acordar. A formação das pessoas nesses 45 anos é precária. Porque a esquerda acabou com o Brasil. Tornou as pessoas mais ignorantes. Eu conheço advogados que têm pós-graduação, mestrado e não sabem nada. Médicos que não sabem nada. Engenheiros que não sabem nada. Entende? Isso é real, não é ficção científica. Ou seja, nenhum jurista até hoje contra-argumentou a fundamentação técnica que nós fizemos dentro da Constituição e das leis. Então, o TECOI é a única solução para o Brasil dentro das 4 linhas da Constituição. Não cabe intervenção federal. Por que não cabe intervenção federal? Porque o artigo 34 da Constituição define quando se deve aplicar a intervenção federal. E a intervenção federal é feita só nos estados da federação, ou eventualmente no município. Isso só ocorre se o estado e o município não cumprirem com seus deveres legais e constitucionais, como nas hipóteses do artigo 34. Então, não há intervenção federal num órgão como o Supremo Tribunal Federal do Judiciário. Não existe isso, é inconstitucional. É criminoso além disso. As pessoas também vão na porta dos quartéis e pedem GLO. O que é GLO? Garantia da lei e da ordem. Isso é regulado pela Lei 3.897 de 2001. E é só aplicado quando há uma convulsão social no município, no estado, onde as polícias militares não conseguem conter a bandidagem, a desordem, os seus deveres que estão prescritos no artigo 144 da Constituição Federal. Então, e a GLO é aplicada num território, numa área específica, para manter a ordem pública. Ela não intervém em órgão como o STF. Absurdo. Depois você vê nas manifestações a intervenção militar. A intervenção militar é golpe de Estado, porque não está previsto nem na Constituição nem na lei. Ou seja, quando os militares vão prender juízes, ministros, deputados e senadores sem o devido processo legal. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, onde a economia do país, 80% depende das exportações. Então, se há um golpe militar no Brasil, o Brasil vai sofrer sanções pesadas, como acontece com a Venezuela, com Cuba. É isso que nós queremos? Não. Então as pessoas precisam pensar.
não falar bobagem, estudar. Eu explico tudo isso em vídeos no meu site, www.moraliza.com. Explico também sobre o TECOI. O que mais o povo quer? Eu encontrei uma solução dentro das 4 linhas da Constituição. Se o TECOI for assinado hoje pelo presidente, ele é promulgado no Diário Oficial amanhã. No momento que o Bolsonaro assinar o Decreto-Lei 01, ele é obrigado a designar o Procurador-Geral Constitucional. O Procurador-Geral Constitucional, no dia seguinte à promulgação no Diário Oficial, ele vai afastar os ministros do TSF, vai afastar senadores, deputados federais corruptos, governadores, prefeitos, vai fazer uma limpeza geral. Basta ler os seguintes artigos do Decreto-Lei 01, 5, 15 e 47. Então, eu não entendo a dificuldade das pessoas, sabe? Parece que eu sou um alienígena, que eu vim de outro planeta. É a conclusão que eu estou chegando. Obrigado.